Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar da TSM. É uma empresa localizada, a sua sede em Taiwan, com ações negociadas na Bolsa de Nova York e negociada no Brasil por meio de uma BDR, a TSMC 34. Trata-se de uma gigante do setor, com um mercado gigantesco. Nós vamos ver essas informações ao longo do vídeo. Vamos ver também os seus dados financeiros, questões como dívida, receita, lucro e comparar ela com outras gigantes do setor. E além de tudo isso, é evidente, a gente tem que comentar também a respeito das questões geopolíticas que podem também trazer prejuízos à empresa. Fique até o final com a gente. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo a posição de acionistas da empresa, um capital bastante pulverizado a empresa, o porte da empresa é gigantesco, A gente tem, em termos de regiões onde a empresa vende os seus produtos, 68% do seu mercado é a América do Norte, puxado aí principalmente pelos Estados Unidos, uma posição relevante. 12% a China, Ásia e Pacífico 8%, 6% Japão e 6% na Oriente Médio, Europa e África. Então, a gente percebe ali a grande parte do seu resultado vindo dos Estados Unidos, a China em segundo lugar, Vamos falar então dos dados financeiros, São as receitas líquidas em azul, a linha contínua em azul. A gente tem aí um crescimento significativo, praticamente dobrando aí, entre 2018 e 2022, uma leve queda em 2023. Quando abrimos o resultado do quarto trimestre, temos o mesmo perfil, Há uma queda aí no seu lucro líquido em comparação a 2022, que foi um ano realmente excepcional para a empresa. Agora vamos falar então da participação no resultado. Temos duas grandes divisões aí que respondem por mais de 80% do resultado da empresa. De um lado, a computação de alta performance, respondem aí por 44%, e a área de smartphones, 39%. Depois vemos aí internet das coisas, automotivos e eletrônicos focados aí para o consumidor. Então, é uma empresa que tem duas grandes áreas, são áreas bem diferentes, com focos diferentes, mas que bem divididas aí, sendo responsáveis por todo o resultado da empresa. Em termos de dividendos, tivemos aí um aumento dos dividendos nos últimos 3 anos, fruto de uma melhora significativa do resultado. Vamos então falar da dívida da empresa, Apesar da dívida bruta ser relevante, a empresa tem uma posição muito forte de caixa. Então, o resultado, temos uma dívida líquida negativa. Seu valor patrimonial apresentou uma valorização significativa nos últimos anos também, como podemos ver no gráfico. Neste outro gráfico, a gente tem uma evolução da sua relação preço-lucro, que chegou aí a patamares mais baixos, principalmente aí no final de 2022, chegando aí no seu mínimo. Mas é uma empresa que é negociada a múltiplos mais altos. A gente vai ver na tabela aqui, então, temos a relação preço-lucro atualmente de 27, e a preço valor patrimonial a 8,6. Então, são empresas de área de tecnologia, de fato, são negociadas a múltiplos muito altos. Vamos parar um pouco mais, acho que o mais importante do vídeo aqui é essa comparação das empresas voltadas para esse setor, Fabricação de chips, microprocessadores. Temos duas grandes empresas aqui, que podemos agrupar aí em múltiplos bastante altos, principalmente por causa do resultado ruim recente, Então, a queda nos lucros principalmente. Intel e AMD são duas empresas famosas aí, fabricantes aí de partes de computadores, placas-mães, processadores, esse tipo de coisa.
Então a gente vê ali que as suas margens e o seu ROI são bastante baixos, bem mais baixos do que as outras, né? Então a gente separa esse grupo, né? A Nvidia é uma empresa que está na moda agora, ela está com múltiplos muito mais altos, né? Relação preço-lucro em 78, a preço-valor patrimonial 54, né? E a empresa também tem entregue resultados, né? A gente tem uma margem EBITDA muito alta, margem líquida alta e ROI de 69%. Então são empresas aí com uma situação, que é uma empresa com uma situação bastante particular, né? A TSM, ela paga dividendos aí na casa de 1,4 e a gente observa ali que a Texas Instruments e a Analog Device são empresas aí que têm múltiplos semelhantes à TSM. Então, a gente observa ali o preço-lucro entre 24 e 30, né? A PSR entre 8 e 11, mais ou menos, e preço-valor patrimonial entre 3 e quase 10. Então, assim, são empresas que eu colocaria aí na mesma faixa, né? A, a margem EBITDA na Texas Instruments é mais alta que a da Analog Device, e a Texas Instruments é competitiva, né, em comparação aí à TSM. Então, se você pretende investir nesse ramo, né, nessa área, a dúvida, olhando por esses indicadores, ficaria entre TSM e Texas Instruments. Então, acho que valeria a pena, né? Lembrando que o vídeo é um vídeo de opinião, né? Não é um vídeo de recomendação de investimentos. Valeria a pena estudar essas duas empresas e aí, baseado na comparação direta delas, decidir qual que seria o melhor investimento que se encaixa a você. Trazendo então a cotação, né, a ação ela cresceu muito nos últimos anos, né, saindo aí de 20 até 140 dólares. A gente observa ali que foi uma ação com crescimento bastante rápido. Depois, em 22 para 23, abriu aí uma janela de preço um pouco mais baixo, mas é uma ação aí que apresentou um avanço bastante significativo. Aqui nesse gráfico temos uma visão mais aberta, né? O valor intrínseco de Graham, né, para uma empresa de tecnologia não faz tanto sentido assim, mas temos uma visão aqui como evoluiu o preço da ação, né? Falando então da projeção dos analistas, né, a gente tem aí uma projeção um pouco ambígua, né? Tem analista apontando aí para 100 dólares e outros para mais de 180, né? A ação está na casa dos 140 hoje e a maior parte deles com recomendação neutra para a ação. Vamos então trazer alguns destaques apresentados pela empresa na sua última divulgação de resultados. Aqui temos a tecnologia, né? Então temos aí uma evolução clara, né? De processadores, né? Nessa casa aí de 3 nanômetros, né? Que estão tomando aí uma parte do mercado, né? Então a gente tem aí a diminuição, né, cada vez maior aí dos recursos, né, dos processadores. Por tecnologia também, né, a gente observa que de 22 para 23, né, essa categoria de 3 começou a tomar o lugar especialmente do de 7, né? Então são natural aí, é um processo natural da evolução da tecnologia da empresa, né? Por plataforma, então a gente tinha visto ali que computação de alta performance, né, em vermelho nesse gráfico, e smartphones são as principais fontes aí de receita. E esse gráfico aqui tem uns dados interessantes. A gente observa ali que a computação de alta performance praticamente ficou no 0 a 0. Smartphones caiu 8% no ano, 17% de queda da internet das coisas e um aumento de 15% na área automotiva. E aí temos as projeções, né? Uma receita na casa de 18 a 18,8 bilhões de dólares para o primeiro trimestre de 2024, que é uma receita ligeiramente maior do que o último trimestre, né? Então, essas são as expectativas da empresa, que são bastante positivas. Vamos trazer então algumas notícias da empresa, né?
uma notícia de um site americano, Seeking Alpha, né, trazendo aí o arrependimento de ter vendido a ação da TSM. A expectativa, né, na Yahoo Finance, né, mostrando aí que eles preveem aí um aumento da receita devido aí ao mercado de inteligência artificial. Uma outra notícia que não é tão positiva para a TSM, né, o governo americano, né, focando ali na produção de chips em seu território, né, e com isso aí fortalecendo a Intel, né. Essa é uma outra notícia, né? Então, assim, a questão geopolítica, na minha visão, né, é o principal ponto aí em relação à TSM. Se a gente tiver os Estados Unidos fortalecendo as suas empresas, né, e fazendo uma concorrência mais forte com a TSM para a produção de chips no próprio território americano, isso daí pode ser uma questão, né? Ah, então, outra questão, né, no site da Bloomberg, né? O hub de fabricação de chip em Taiwan, né, pode ser atingido aí pelo aumento de preços de energia, né, a partir de abril. Então, também tem essa questão, né? A Taiwan é uma ilha relativamente pequena, né? Tem uma dependência aí muito grande aí de energia, né? Ah, Aqui uma outra notícia trazendo um plano de 100 bilhões de dólares para revitalizar a indústria de semicondutores nos Estados Unidos, um plano da Intel. Então isso daí, sem dúvida, né, pode trazer aí a concorrência maior para a TSM. A TSM, né, também focando, né, no Japão para expandir a sua produção, né, eventualmente aí para conseguir manter o atendimento, principalmente aos mercados ocidentais, né. Uma notícia da Exame trazendo que na onda da inteligência artificial o mercado está ignorando, né, o alerta de Warren Buffett e está aumentando a aposta na TSM, né. Então temos aí duas visões divergentes em relação à ação, né? A visão de Buffett um pouco mais cético e a visão do mercado em geral aí com essa onda de inteligência artificial. Aqui um comentário geral, né, importante, né? Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores mundiais e mais de 90% das categorias de semicondutores mais avançados. Então, assim, é um ativo impressionante do ponto de vista de produção, de capacidade, né? E é um ativo que está aqui, né, trazendo o mapa aqui, né, uma pequena ilha a pouco mais aí de 160 quilômetros do litoral da China, né? Então essa questão aí, essas disputas territoriais, né? A China ameaçando cada vez mais ir para dentro de Taiwan e os Estados Unidos tomando uma posição de defesa. Isso daí pode ser um complicador aí para a empresa. Na minha visão pessoal, eu acho que é o maior risco do investimento da empresa, né? Esse risco geopolítico, que podemos ter aí alguma disputa aí, olhando, lógico, com um horizonte aí de segurar as ações por de repente uns 10 anos, né? Tipo, em 10 anos não tem nada que não garanta que a China faça pelo menos uma tentativa mais séria aí de tentar ter, né, incorporar esse ativo que é tão importante no mundo inteiro hoje, né? A comparação, então, entre a BDR, né, em amarelo e a ação americana, TSM, enquanto a gente tem a ação americana com crescimento de 105% nesse período, 83% na BDR, o que não é um mau negócio, né? E considerando aí que pegamos aí período que o dólar estava um pouco mais alto, né? Tem uma queda de dólar aí dentro dessa comparação. A gente precisa de 8 BDRs para juntar uma ação americana. O volume diário nos Estados Unidos é de quase 10 milhões de dólares. A BDR não deixa a desejar, né, um volume já interessante, de 3,7 milhões de reais. Então, o investimento via BDR, no caso da TSM,
Acredito que possa ser feito tranquilamente se você optar por investir na empresa, uma vez que a sua liquidez, né, é bastante interessante nesse momento. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos a respeito da TSM. Do lado positivo, a gente tem um setor que é essencial e cada vez mais importante na economia global, com uma barreira de entrada gigante, né? Ou seja, dificilmente veremos outras empresas de chips surgirem além das que já existem hoje, né? Uma tecnologia de ponta, uma capacidade de fabricação impressionante, que permite a empresa ser competitiva nessa área, né? E é uma empresa que tem vendas relevantes para países desenvolvidos, né? Então, a economia mundial, né, os grandes países desenvolvidos, eles são altamente demandantes do produto da empresa. O resultado está bem dividido entre duas categorias, né? Então tem um certo grau de diversificação interessante no resultado, basicamente smartphones e computação avançada, a dívida líquida negativa e a BDR tem uma excelente liquidez. Então, por esse motivo, né, a BDR não seria um impedimento para o investidor que pretende entrar na empresa. Do lado negativo, né, citei aqui o medo da geopolítica, né? Se você tiver esse receio, né, de questões envolvendo geopolítica, acho que vale a pena, de repente, avaliar também a Texas Instruments e até a Analog Devices, né? São outras empresas voltadas aí para essa área de tecnologia, que poderiam ser, de repente, alguma opção. A ação aumentou muito nos últimos anos, né? E temos a recomendação neutra dos analistas, né? Então sempre fica o receio, de repente, se a gente tiver uma correção de ações de tecnologia, fatalmente a TSM ela acaba pegando essa correção também. As quedas nas receitas, né, e menor demanda de alguns setores, né, que usam chips da empresa, né, isso daí pode ser já um alerta de desaquecimento, né? Então a gente deve ficar atento acompanhando a evolução do mercado. E a geopolítica, de novo, né, que eu acho que é um ponto importante, o próprio plano dos Estados Unidos incentivando a produção de chips no Ocidente, né, e não ficar tão dependente ali daquela região da Ásia. Então isso daí pode também ser um empecilho para a TSM no futuro, uma visão de longuíssimo prazo, evidente. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.